Olá, meu nome é Maria das Graças e sou graduanda do curso de Letras do Centro Universitário do Sul de Minas, também conhecido como UNES. O objetivo desse vídeo é analisar um arquivo sobre leitura e interpretação de textos. O arquivo que eu vou me basear chama-se O Processo de Leitura e Interpretação nas Aulas de Língua Portuguesa à Luz da Análise do Discurso. Quem é a autora desse arquivo é a Daniela Faria de Souza. Ela é graduanda de Letras Português e Inglês da Universidade Federal da Fronteira do Sul, campus de Realeza, em Santa Catarina. Bom, o arquivo dela, ele trata-se sobre como os professores entendem o trabalho de leitura e interpretação de textos em sala de aula. Como os professores trabalham esse assunto com os discentes. Ela toma como base para analisar toda essa questão a análise do discurso, que surgiu em 1960 com Michel Pichot, da França. O Michel ele estuda a língua como materialização do discurso e não a língua de forma abstrata. A leitura ela está ligada à interpretação, não tem como separar as duas, correto? Só que o que acontece? Qual que é o problema? A gente vê muito na sala de aula, os professores trabalhando com os alunos, apenas uma repetição de saberes, no qual o aluno não é desafiado a realmente ler e interpretar por conta própria. O professor, normalmente, ele impõe um único sentido na leitura de um texto. E isso faz com que o aluno não seja um leitor autônomo, um leitor crítico. O arquivo da Daniela é muito relacionado especialmente a isso. Ela toma como base, durante quase o seu arquivo inteiro, a linguista Eni Orlandi, que é uma brasileira, e ela trabalha muito essa questão de texto, leitura, interpretação entre os alunos. Inclusive, ela tem uma citação incrível, que é a seguinte: leitura não é apenas decodificação, mas é compreensão. Então, é exatamente sobre isso que o arquivo da Daniela Faria de Souza trabalha, e é sobre ele que eu vou fazer meus comentários, minhas análises, minhas considerações. Bom, no momento da leitura já ocorre interpretação, certo? Sempre que você lê, você sempre já está interpretando. E ocorre o interdiscurso, correto? Você lê, você já tem vários conhecimentos prévios, tanto sobre o texto como conhecimento de mundo. Você está inserido em um contexto social e um contexto histórico. Todos nós estamos sempre inseridos nesse contexto. Por isso, a análise de um texto, a interpretação de um texto é um pouco individual também, porque cada leitor está inserido em um contexto histórico diferente um do outro, correto? E isso é extremamente importante para trabalhar em sala de aula, porque muitas das vezes, né, inclusive o arquivo fala muito sobre isso, os professores eles impõem qual é a interpretação que o aluno tem que tomar lendo um texto. É isso que ele tem que saber e pronto. Muitas das vezes, se outra pessoa interpreta de uma forma diferente do que deveria ser, é considerado como errado, é considerado como não está dentro dos padrões ali impostos. Portanto, o processo de interpretação não dispõe apenas do leitor, mas também do lugar em que ele está inserido, né? Eu acabei de dizer, o contexto, o contexto social, o contexto histórico, enfim. De acordo com Romão e Pacífico, em 2006, essa interação entre o produtor do texto, o texto e o leitor é o que compõe o sentido real de um texto. Ainda sobre Orlandi, em 2012, ela trouxe 2 tipos de leitura. A primeira seria a leitura parafrástica. O que é a leitura parafrástica? É um reconhecimento, é uma reprodução de um sentido que supõe ser do texto, dado pelo autor. Esse tipo de leitura, a leitura parafrástica, ela é extremamente comum entre a maioria dos professores. É normalmente usada na sala de aula, para interpretação de texto dos alunos,
que é exatamente isso, é apenas um reconhecimento do texto, é uma reprodução de sentido que se supõe ser dada pelo texto, pelo autor. Já o segundo tipo de leitura que ela aponta é a leitura polissêmica. O que é a leitura polissêmica? É uma atribuição de múltiplos sentidos ao texto, que, segundo o arquivo, seria a mais correta e a melhor utilizada no processo de leitura e interpretação dos textos, que deveria ser usada por grande parte dos professores e seria a melhor forma de ocorrer uma boa interpretação e uma boa leitura de um texto. Então, assim, mesmo que se tenha uma intenção de formar alunos leitores, alunos críticos e alunos que possuem uma boa análise de um texto, é visto que o método mais utilizado entre os professores é a leitura parafrástica, que não é muito boa para que se tenha realmente um leitor crítico, um leitor que realmente tenha sua própria autonomia para interpretar um texto, para ler um texto e etc. No arquivo, eu achei muito interessante que eles fizeram uma pesquisa com vários professores do sudoeste e oeste do Paraná, professores do ensino fundamental, e fizeram várias perguntas, na verdade, foram 11 perguntas que foram feitas, mas no arquivo o que é realmente importante são 3 perguntas que foram feitas e com base nas respostas desses professores vai ser analisado, né, como é o processo de leitura e interpretação na sala de aula. As perguntas que foram feitas que são mais importantes, na verdade, eles perguntaram para o professor, para completar, ler é, a segunda pergunta, interpretar é, e a terceira pergunta era para eles descreverem como acontece uma aula, né, a sua aula, a aula do professor, como acontece a aula de leitura e interpretação textual, que era para dizer todos os passos a passos de uma aula, né, desses professores. Então, assim, eles analisaram 6 entrevistas de 6 professores diferentes, e cada professor teve um pouquinho, assim, de diferença, mas no final todos acabam indo para o mesmo caminho, infelizmente. Para a pergunta 1, ler é visto que a maioria dos professores usaram frases e argumentos muito do senso comum, muito comum entre... eles usaram mais um conceito, mais de um senso comum já pré-estabelecido em uma sociedade por muito tempo. Eles responderam que ler é fundamental, ler é importante, ler é fundamental para o desenvolvimento do ser humano, que são frases até um pouco clichês, é visto como muito do senso comum entre as pessoas. E assim, se a maioria dos professores não consegue nem conceituar o que é uma leitura sobre um aspecto teórico, evidencia um distanciamento dos professores em relação à teoria e à prática. Então, assim, provavelmente ele não compreenderá o seu papel essencial no processo de ensino e aprendizagem, já que ele não consegue conceituar de uma forma mais teórica sobre o que é ler, né? Leitura. Alguns outros professores atribuíram a leitura como um nível de decodificação, apenas. Reconhecimento de textos e gêneros, entenderam a leitura como um formato textual, e não uma leitura em si. Na contramão dessas análises, houve um professor que fez uma reflexão um pouco teórica sobre o que é leitura, até citando a frase de Paulo Freire: a leitura de um mundo precede a leitura da palavra. Este professor, chamado no arquivo como P2, ele não vê apenas a leitura como algo mecânico, mas entende o texto como materialidade compreendida. Bom, mas isso foi um professor dentre os 6, um apenas que analisou como mais uma base teórica. O restante, todos eles, né, foram mais para um senso comum e etc. E assim, como que a leitura não vai passar de um senso comum ou de uma reprodução de saberes se é exatamente isso que o professor acha que é a leitura?
como que que os alunos vão ter uma visão diferente da leitura, vão interpretar de uma forma mais, uma leitura polissêmica, se o professor não pensa que é apenas senso comum, que ele pensa que é apenas uma reprodução de saberes, entende? É bem interessante essas respostas, assim, dos professores. É bem interessante de analisar, na verdade, né, essa resposta dos professores. Para a pergunta número 2, que é interpretar no arquivo é observado que os professores dissociam leitura de interpretação. Eles analisaram como algo distinto até. Desse modo, observa que, segundo os professores, ora o sentido é dado pelo leitor, ora é extraído do leitor, é extraído dele. A maioria dos professores definiram interpretar entendendo que o texto possui apenas um sentido. Já outros professores separaram a leitura de interpretação, como eu disse, conceituando como se o sentido já estivesse cristalizado. O sentido do texto é esse, e o aluno tem que aprender esse sentido. O aluno pode-se dizer que o aluno não pode pensar por conta própria sobre o sentido real do texto, porque o sentido já está cristalizado no texto, o sentido já está pré-estabelecido e o aluno tem que apenas descobrir qual que é esse sentido ali da leitura, lendo o texto e interpretando. Até para um professor, ele fez uma observação que assim, para ele, ler, e no caso interpretar, é apenas decodificar o que está escrito no texto. Se o aluno não fizer isso, ele não vai conseguir interpretar. Se o aluno não decodificar o que está escrito no texto, ele não vai conseguir interpretar. Já outro professor, o P2, né, que fez uma análise um pouco mais teórica da primeira pergunta, na segunda pergunta, ele atribuiu a interpretação como algo individual para cada sujeito que lê, como uma forma de até autoconhecimento da leitura. Portanto, segundo este professor, é o leitor que determina exclusivamente o sentido do texto. Então, assim, esse professor 2, ele está, né, correto de achar que a interpretação ela é individual, porém a interpretação não é apenas o sentido que o sujeito ali que está lendo tem sobre o texto. Porque existe segundo a análise do discurso, existe umas perspectivas histórica e material que, né, também devem ser analisadas. Bom, nessa segunda pergunta, esperava que os professores tivessem uma resposta mais teórica. Porém, percebeu-se que muitos trabalham leitura e interpretação separadamente e não como consequência uma da outra. Ainda segundo o arquivo, a escritora, né, a Daniela, ela aponta que é importante a relação entre teoria e prática. Principalmente, né, na leitura e interpretação, é importante a relação entre teoria e a prática. Porém, por meio das respostas analisadas ali sobre os professores, nota-se que o professor não consegue teorizar um conceito para leitura e para interpretação. Então, se ele não consegue teorizar sobre isso, não consegue definir sobre essas, né, sobre leitura e interpretação, como que ele vai conseguir colocar em prática na sala de aula com os alunos e etc., se nem ele conseguiu teorizar sobre, não conseguiu colocar um conceito teórico sobre isso. Isso, né, foi analisado referente à terceira pergunta, que foi para os professores falarem, né, como que eram feitas as aulas de interpretação de texto na sala de aula. Muitas dessas respostas que tiveram sobre todos os professores, inclusive daquele P2, o professor 2, que teve uma análise um pouco mais teórica sobre o que é leitura e o que é interpretação, mas na hora que vai colocar em prática na sala de aula, percebe-se que ele se baseia muito, ele sabe a teoria, mas ele não consegue aplicar na prática ali, né, com os alunos. Porque muitos professores estão muito apegados ao livro didático. Eles são muito apegados aos livros didáticos, que é mais um ensino de reprodução de sentidos, agindo até de forma autoritária, né? Porque, segundo eles, o texto ele possui apenas um sentido e o aluno ele precisa descobrir qual é esse sentido já pré-estabelecido. O aluno não pode pensar sobre e ter uma análise
própria, uma análise autêntica. Isso impossibilita que o próprio aluno interprete sobre o texto, né? Já que o sentido já está pré-estabelecido, o aluno tem que apenas descobrir qual é esse sentido. Realmente o professor determina que esse é o sentido e pronto. O aluno tem que apenas descobrir qual é. Outra coisa, analisando essa terceira pergunta, né, sobre como que é as aulas sobre interpretação, observou que os professores trabalham a leitura e a interpretação não apenas para trabalhar leitura e interpretação. Eles trabalham a leitura e a interpretação como uma etapa para chegar à escrita, que já é outro conceito, correto? Muitos professores, eles trabalham a leitura como um material, como um meio para chegar até a escrita. Tanto é que muitos professores trabalham na leitura e interpretação e após a leitura e a interpretação é para os alunos escrever, dissertar, escrever uma história, escrever uma fábula, enfim. Então, assim, qual que é o objetivo final da leitura e a interpretação, segundo esses professores? Chegar até a escrita. Segundo a Daniela neste arquivo, ler por ler para estes professores não tem um sentido, não tem um porquê, já que para eles a leitura e a interpretação tem como objetivo final a escrita. Então, assim, quais foram as conclusões da Daniela neste arquivo? Ela focou em 3 conclusões que eu acho de boa importância, que é a ausência da teoria na fundamentação da leitura e interpretação. Muitos professores não sabem qual é a teoria, como é realmente ler, qual é o objetivo realmente da leitura e da interpretação. O segundo ponto analisado por ela é que falta de relação entre a teoria e a prática, visto que aquele professor número 2, ele sabe a teoria, mas não consegue pôr em prática. Quando o professor sabe a teoria, ele não consegue colocar em prática. Muitos professores não sabem nem a teoria, né? Como foi dito ali na primeira análise. E a terceira análise feita pela Daniela é que não há aula de leituras e interpretação. Essas práticas são somente etapas de um trabalho que possui outro objetivo, a escrita, como eu acabei de dizer. Tá, tendo como base toda essa análise, todo o arquivo da Daniela, é visto que o professor ele não trata a leitura como uma perspectiva para emancipar os alunos, para haver uma construção de sentido para os alunos, né? E assim, a leitura ela é uma condição necessária para o processo formativo do sujeito. Isso é fato, né? A leitura ela é necessária, extremamente necessária para o processo formativo do sujeito. Porém, os professores não sabem como tratar realmente a leitura e a interpretação na sala de aula. Esse arquivo, para mim, particularmente, que estou quase concluindo, né, minha graduação, foi extremamente importante saber sobre isso, sabe? E para eu analisar sobre como serão as minhas aulas futuras. Então, assim, é extremamente importante o professor saber trabalhar sobre leitura e interpretação com os alunos, porque eles vão, para que se tornem cidadãos e pessoas mais autônomas e críticas, principalmente, ao ler na leitura, na interpretação, seja de qualquer texto e seja até de qualquer matéria também, né? Não apenas da língua portuguesa. Assim como todas as outras disciplinas, principalmente nas disciplinas da área de humanas, é extremamente importante que o próprio aluno consiga interpretar, consiga ter um senso crítico sobre aquela leitura, e não um senso já pré-estabelecido por outros leitores, por outros autores, no caso. E é isso, assim, eu aconselho quem se interessou sobre esse assunto a ler esse arquivo da Daniela Faria de Souza, que é, assim, extremamente interessante. E, no mais, é isso. Muito obrigada.